Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Enquanto eu abro aqui a minha Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estar aqui e hoje estudando. Para mim, esse momento do fim do ano que a gente pode nos dedicar a esse tipo de estudo, para mim é fenomenalmente fenomenal, como diria o pastor João Luiz, né? Porque é o momento que nós temos para nos debruçar sobre um dos assuntos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem assunto melhor na Bíblia. Esse é o melhor assunto da Bíblia. O melhor assunto da Bíblia é o Senhor Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ter o nosso culto de ensino no dia 25. Olha que beleza, no dia do Natal, né? E o estudo da semana que vem, ele foi escrito por um pastor, assim, meio assim, né? Mais ou menos, né? Foi isso que eu escrevi. E na semana que vem nós vamos nos dedicar a falar sobre a adoração ao Senhor Jesus Cristo. E eu, quando estava conversando com os nossos irmãos na semana passada para ministrar para os pastores, eu falei assim: puxa, eu tenho muito que agradecer ao meu pastor, porque de todo o material que ele tinha para me permitir, né, fazer um estudo, ele me deu logo um negócio desse tão gostoso de estudar, né? Tem tanto assunto da Bíblia e logo esse caiu na minha vez para mim poder ministrar, e eu fiquei muito feliz de poder ministrar a respeito do Natal, irmão. Não tem assunto mais importante. Eu sei que às vezes a gente vem para a casa de Deus para ouvir alguma coisa assim, né? Será que vai sair meu CPF hoje? Será que o número do meu CPF vai sair hoje? Será que Deus vai falar uma palavra assim comigo que vai ser a respeito daquele negócio que eu quero fazer, a respeito daquela casa que eu quero comprar, a respeito daquele passo que eu quero dar? Olha, Deus não pode ser mais pessoal com você do que quando Ele ministra ao seu coração a respeito de Jesus. Não tem assunto que diga mais a respeito de você do que o assunto mais simples da Bíblia, do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele entendia isso de uma maneira tão assim extraordinária para o tempo dele, que ele fala assim: olha, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Era como se ele quisesse dizer assim: olha, eu posso pregar isso aqui no boteco, eu posso pregar isso aqui no bar, eu posso pregar isso aqui num casamento, eu posso pregar isso aqui num velório, digna de toda aceitação. Não tem ambiente onde essa palavra não caia bem. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele termina essa expressão dele dizendo assim: dos quais eu sou o principal. O pior pecador que tem no mundo sou eu. Ele entendia que a palavra do Evangelho, antes de ser uma palavra que ele tinha que pregar às pessoas, que ele tinha que levar às nações, era algo que dizia a respeito dele. E é isso que eu quero que você entenda hoje a respeito desse nosso estudo do Natal. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 e número 5, diz assim a minha Bíblia e a sua também: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebê-los com adoção de filhos. Uma expressão aqui que eu gosto muito que ele usa logo no começo: mas vindo a plenitude dos tempos. Tem duas palavras que a Bíblia usa bastante para tempos, né? A primeira palavra, ela é muito conhecida porque o pessoal fala assim: esse é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é o tempo kairos, esse é o tempo de Deus. E a primeira expressão que é usada para o tempo de Deus, essa palavra é kairos. Mas tem uma outra palavra na Bíblia que às vezes a gente não leva tanto em consideração porque ela diz respeito ao nosso tempo, que é o tempo cronos, né? Então são essas duas palavras para tempo na Bíblia, kairos e cronos. O cronos diz respeito ao relógio cronometrado, ao relógio que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Um dia, 24 horas e tal. Essa é a palavra cronos. Enquanto o kairos fala de etapas, de propósitos, né? De seasons. Eu dou, por exemplo, um exemplo para você, para ficar bem fácil para a sua cabeça entender. Tá difícil aqui. Para a sua cabeça entender, o verão, por exemplo, é um season, né? É aquele tempo mais quente do ano. Aí a pessoa fala assim, né? O verão tem dia para começar e tem dia para acabar. Mas não é verdade que parece que tem ano que o verão chega mais cedo? Não é verdade que parece que tem tempo que o inverno chega mais cedo? E você não pode controlar isso. O season é o season e acabou, né?
Agora que é interessante que, apesar de ser um momento espiritual, um momento divino aqui que a Bíblia está falando, a expressão que o escritor usa, que Paulo usa para Gálatas, não é "e vindo a plenitude do Kairos". Não é vindo a etapa certa, é vindo a plenitude do Cronos. Ou seja, no tempo certo dos homens. Agora, por que ele fala isso? Se nós observarmos a vida do Senhor Jesus Cristo e a maneira como o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, era um momento que a humanidade estava pronta para receber Jesus. Se você vê a tecnologia, ela já era suficiente para permitir algumas viagens mais longas. A escrita e a cultura, ela já tinha uma certa globalização naquele momento de novo, né? Por exemplo, quem dominava aquele momento eram os romanos, mas sob uma cultura grega, que havia dominado já todo mundo. Então, tinha uma língua maior, uma língua menor, tinha esse exchange de experiências, né, já naquele tempo. Então, é muito interessante a gente perceber que Jesus vem, né, ele aparece no meio dos seus discípulos nesse momento, no momento específico, no momento correto. E aí ele começa a colocar algumas outras características a respeito dessa vinda do Messias, né? Ele foi nascido de mulher, ou seja, ele veio dentro da natureza humana. Ele nasceu como todos os homens. Ele não veio, por exemplo, como uma aparição divina. Ele não se manifestou na carne, por exemplo, de um oráculo eterno que abriu e apareceu lá criança. Não. Ele nasceu de mulher. Ele veio de maneira natural. A sua humanidade, ela está ligada à própria natureza humana, né? E aí ele veio também nascido sob a lei, ou seja, ele não veio debaixo de um set de regras diferentes dos outros homens. Ele não nasceu sobre a lei, ele nasceu sob a lei. Ou seja, o mesmo set de rules, né? O mesmo pacote de regras, essa é boa para o programador aqui. O mesmo pacote de regras, né? Que valia para o usuário comum, valia para Jesus também. Jesus não veio à Terra como super usuário, né? com ele podendo fazer o que quisesse dentro do sistema. Não, ele veio como um usuário comum. Ele veio com o mesmo pacote de regras do que qualquer outra pessoa, né? Isso é importante a gente entender também. E ele veio para remir o que estavam debaixo da lei, ou seja, ele veio nascido sobre isso para poder resgatar aqueles que estavam debaixo do mesmo pacote de regras também, que não podiam se livrar da maldição por conta de não executar essas regras. E através disso, a motivação final dele, para ele nos receber no seu Pai como adoção de filhos. Ou seja, tem uma velha história da filosofia, eu não sei se é Sócrates ou Aristóteles que usa essa expressão, eu vou lembrar até o final. Ou se é outra ainda, né? Ou se é Platão. Da caverna escura, já ouviu essa história da caverna escura? Alguém sai para lá para fora da caverna e fala assim, lá fora tem luz. Aí todo mundo da caverna, não, lá fora não tem luz não. E aí eles ficam brigando, não, lá fora tem luz, a gente tem que ir para fora da caverna tal, e todo mundo quer ficar dentro da caverna, porque a iluminação significa sabedoria, né? E aí aqueles que não conhecem a luz matam aquele que conheceu a luz, porque ele está querendo tirar pessoas do conforto delas para conhecer alguma coisa nova, né? Essa expressão é mais ou menos, né, mas um pouquinho diferente da maneira como se apresenta o advento do Messias. Porque o Messias, apesar de não ter feito essa travessia, ele era lá da escuridão, foi para fora e voltou, ele veio da iluminação para dentro, para nos falar da luz lá de fora, e também foi morto por conta disso. Mas ao encontrar a iluminação, ele agora é a porta para essa nova luz e essa nova regra, né? Os irmãos, desculpa, não vai entrar muito aqui, senão vou ficar chamando muita atenção com esse negócio aqui, tá bom? Mas ele é essa nova iluminação, ele é essa chamada extraordinária e maravilhosa para aqueles que andavam nas trevas, né? Por isso que o escritor do livro de Isaías fala assim que ele manifestou a sua maravilhosa luz. Um lugar que estavam vivendo em escuridão recebeu a sua luz, a luz de Cristo. O momento do Natal, então, é um momento enquanto festa cristã, nós celebramos a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele surge como celebração entre o século II e o século IV,
E a origem do Natal vem do latim, natalis, né, que foi determinado pelo Papa Júlio aí, e mais tarde foi declarado como feriado nacional por Justiniano no ano 529. O Natal moderno tem para muitas pessoas um significado secular. Muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, consideram o Natal apenas uma festa secular, né? Você sabe disso. Ele fala assim, Natal é comércio, né? Tem até um programa de televisão que inventou uma data nova, né? O Festivus. O programa do Seinfeld inventou uma data nova para celebrar no Natal. E a crítica que eles faziam naquele sitcom, né? Que é uma comédia, e a comédia, às vezes, o humor, às vezes, tem muitas entradas desses pensamentos filosóficos, entra pelo humor, né? Você não começa discutindo assuntos que são combatíveis pela sociedade através de discussão séria. Você começa primeiro pela sátira. O primeiro estágio da discussão filosófica é a sátira. E eu te dou um exemplo disso. Lembra daquela história lá, o rei está nu, né? Que o pessoal falou na época da Idade Média. Quem gritava o rei está nu era o Coringa, né? Era o bobo da corte. Ele era o único que podia falar a verdade de uma maneira sem agredir, porque ele usava da verdade para falar a verdade pela comédia. Mas aí você entende às vezes essa questão de verdade não como uma verdade absoluta, mas como uma expressão do que as pessoas querem pensar naquele momento, que ainda é grave para a sociedade receber. Pela sátira se entra isso. E pela sátira se trouxe argumentos, por exemplo, de que o Natal era uma festa onde, na verdade, o que importa mesmo é vender as coisas, né? Tiraram o sentido do Natal. Tiraram a motivação maior do Natal. E é bem comum em muitas celebrações no mundo inteiro, o dia 24 para o dia 25, as pessoas nem sequer se lembrarem a motivação pelo qual o Natal surgiu, né? Tem muita gente que fala assim, né? Poxa, eu fico tão triste no Natal porque eu fico longe da minha família, né? Porque se entendeu há pouco tempo atrás, desde uns 50 anos para cá, né? Que é pouco tempo para a sociedade, de que o Natal é desrespeito à família. Que o Natal é a respeito da minha e da sua família, né? E quando a minha e a sua família, na verdade, foram presenteadas pelo Natal, pela pessoa de Jesus, né? E aí as pessoas se entristecem porque estão longe da família, ou porque um tio morreu, ou porque o primo está doente e tal. E o Natal não tem a ver com isso. O Natal é o aniversário de Jesus, né? Você já foi para a festa de aniversário de alguém e ficou triste no aniversário da pessoa, né? Mas às vezes a gente faz essa conexão. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma sociedade que imprimiu para nós uma foto, uma imagem de um Natal sem Cristo. Um Natal sem a imagem estabelecida do Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas até chegam a perder a gratidão a Deus pelo advento da vinda do Senhor Jesus Cristo por conta de problemas que nada tem a ver com o Natal. Parênteses. Nós queremos celebrar as datas importantes da nossa vida com a nossa família? Absolutamente. Claro que sim. Não faz sentido não, né? Nós gostaríamos de passar, por exemplo, uma data tão especial para a nossa fé no Senhor Jesus Cristo com a nossa família? Absolutamente. Mas eu gosto sempre de lembrar os irmãos, e eu repito isso muitas vezes, porque pelas muitas repetições é que a gente aprende as coisas, é que aquilo que nós precisamos para viver, nós já temos. E aquilo que Deus nos deu para desfrutar, já é motivo suficiente de gratidão. Há um estudo que recentemente saiu, muito importante para a gente levar em consideração nesse momento, que uma das maneiras de você começar a mudar o seu estado depressivo é a gratidão. Você começar a lembrar das coisas que aconteceu com você e agradecer por isso, e lembrar das coisas com gratidão. E não precisa ser coisa da semana passada não, pode ser coisa de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Você muda o seu estado de espírito através da gratidão. Quando você começa a falar assim, puxa, mas lembra aquela vez lá que eu fui puxa, que gostoso que foi aquilo lá, né? Por exemplo, você que talvez tenha trauma de família, né? E ainda bem que a minha escritora não está aqui agora para ela já não anotar isso aqui. Mas eu lembro, por exemplo, das muitas experiências ruins que eu tive com alguns familiares, quando esse familiar em específico me levou para pescar. É nítido na minha mente. O rio, o jeito que estava, o fato de a gente ter tentado pegar peixe e a gente não conseguiu, né? O fato de eu achar que ele queria ter me jogado na água, mas também não fez. Mas a gente lembra, né? Do outro parente, né, que apesar das muitas dificuldades,
sempre me levavam para trabalhar junto com ele. Nas férias eu tinha um compromisso, pelo menos umas 2 vezes durante as férias, sair para buscar leite com aquele meu parente, né? E a gente andava por volta de 200 quilômetros pela manhã daquela região ali, começava às 3 da manhã e até às 9 horas da manhã, ia buscar leite, né? Gratidão, você mantém uma memória positiva disso, e isso te leva a um estado de espírito melhor. Eu não estou falando para você que você tem que manipular suas emoções, eu estou falando para você que você não pode deixar suas emoções te manipular, é diferente. Porque o que acontece muitas das vezes, principalmente na nossa vida cristã, é porque o Senhor Jesus Cristo falou assim: no mundo tereis aflições, então a gente abraça a aflição e esquece o resto. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo para você? Olha, as emoções das circunstâncias, elas vão ser contrárias, mas você, por conta da minha vitória, você tem que enfrentar isso com ânimo, com alegria. Você tem que mudar, você tem que buscar mudar o seu estado de espírito, baseado no que, Jesus? Na minha vitória. Na minha vitória sobre a cruz. É aí que você vai basear. E aí você vai buscar mudança na sua percepção das coisas. É por isso que eu gosto, quando Jesus está ascendendo aos céus, Senhor, é agora que nós vamos restabelecer o reino a Israel. Ou seja, a circunstância era contrária. Chegou o momento de mudar a circunstância, Jesus fala para eles: não convém vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas eu vou dar para vocês poder, virtude, para que vocês possam sair dessa visão de circunstância que vocês estão vivendo e ser minhas testemunhas onde quer que vocês vão, né? E tudo isso o Senhor Jesus Cristo nos proporciona através da sua vida. A segunda parte do nosso estudo vai dizer um nascimento diferente. Em outras passagens, o profeta Isaías continua descrevendo o nascimento de Jesus como um acontecimento extraordinário, um mistério que não era concebível pela mente humana. E talvez alguns poderiam pensar que o profeta estaria louco em profetizar aquele acontecimento. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Seria compreensível o espanto daquelas pessoas que ouviram essa profecia, porque naquele tempo era comum que o povo veja o nascimento de muitas outras crianças, mas o nascimento destas outras crianças era por um método natural, entre uma relação entre um homem e uma mulher. Mas lá, como diz José, o esposo, né, não queria infamar, o próprio José não acreditou na história de Maria. A história era tão extraordinária que o próprio José pegou e falou assim: opa, né? Olha, Isaías 7,14 que dá para a gente o texto, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Muitos acreditavam, e continuam acreditando até hoje, os judeus, que esse Emanuel advindo, que esse Deus conosco, era uma manifestação humana de um homem que Deus enviaria para libertar o povo, mas não Deus encarnado. Isso aí não passa pela cabeça deles até hoje. E a virgem dará luz a um filho, fala de um primogênito, uma mulher que até então era virgem, e agora com o nascimento desse filho, ela dá luz ao seu primeiro filho. Mas na cabeça deles não passa que uma mulher que não teve uma relação íntima com o homem, concebeu um filho, e esse filho é fruto do próprio Deus encarnado. Não passa pela cabeça dos judeus isso, né? Então até o pastor Gilberto escreve aqui que seria uma loucura para as pessoas pensarem naquela época isso. Eu consigo até adicionar o que o pastor Gilberto disse, que ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso, que seria isso, né? Tem até uma passagem interessante, capítulo 8 de João, que os fariseus perguntam assim: quem quer ser o pai? Falam para Jesus. E muitos comentaristas acreditam que aquele quem é seu pai era uma piada, era uma gente de pouco Jesus. Porque a história sobre o nascimento virginal de Maria não era pública, mas muita gente já conhecia, principalmente no entorno de Jesus. Então era como se fosse um gossip contra Jesus. Quem é seu pai? Né? Era para dar uma cutucada nele, né? E não deu certo, ele acabou dando uma surra ali nas palavras com aqueles homens, né? E a gente percebe que inclusive Isaías continua dizendo, né? Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
no incremento desse principado da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar o seu juízo em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, né? E mais uma vez aparece aí essa manifestação, essa teofania daquilo que eles acreditavam, uma pessoa que ia manifestar essas expressões de Deus, mas não, na verdade, uma pessoa que realmente encarnaria, né? O cumprimento da promessa, no entanto, aparece lá em Lucas, né? E eu, semana que vem, eu vou dar uma adiantada aqui para você a respeito disso, porque eu achei muito bonito, né? O anjo Gabriel aparece para Maria e fala assim: olha, você vai dar à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, e esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando Gabriel apresenta a vida do Senhor Jesus Cristo a Maria, mais uma vez o elo da corrente ele se fecha, ganha uma nova ideia, mas mesmo assim a história humana de Jesus parece não confirmar muita coisa que ali se passava. É fácil a gente olhar hoje para a palavra de Deus e falar assim: olha, deu tudo certo, tudo que Deus prometeu para Jesus se cumpriu. Mas quando Maria está recebendo o anjo Gabriel ali, aquela história, você há de convir comigo que no mínimo é diferente do que está passando com ela. E foi tão extraordinário o que passou com Maria, que Maria recebeu primeiro a visita do anjo, depois o anjo visitou José, depois quando ela foi na casa de Isabel e a criança que estava no ventre ainda glorificou a Deus pelo advento que estava acontecendo com ela. E a hora que ela foi apresentar o menino no templo junto com José, Deus também se manifestou na boca de Simeão e de Ana. Então você há de convir comigo que Deus periodicamente continuava confirmando a veracidade da profecia de Jesus, mas quando você olhava era uma criança. Quando você olhava era o mesmo menino, o menino não tinha nada diferente dele. Quando você olhava para Jesus, não tinha uma aura de luz em volta da cabeça dele, era uma criança normal, né? Não tinha nada de especial, fora do comum de uma criança na vida de Jesus. Mas mesmo assim, os elementos extraordinários estavam cercando. Por exemplo, no dia que Jesus nasceu, os anjos, os pastores que estavam no campo, viram uma grande luz, um anjo apareceu, glória a Deus nas alturas, né? Olha, vamos lá na cidade de Belém, porque nasceu o Jesus, o Salvador. Vocês vão achar o menino assim, assim, assim e tal. E apareceu um coral de anjos e louvou o Senhor. E os pastores foram lá na manjedoura contar para os pais: ó, a gente estava no campo e um anjo apareceu para a gente e falou uma coisa extraordinária. Depois apareceu um coral de anjos. E toda aquela manifestação ia aparecendo, mas no dia a dia, Maria ainda estava lá na manjedoura. O filho dela parece que nasceu fora do lugar, né? Às vezes a gente comenta com os irmãos, a gente estava falando isso na sexta-feira, né? Como se já não bastasse, mais ainda essa humilhação, né? Eu já estou fora de casa, já tudo aconteceu, ainda como se não bastasse, ainda tem que colocar meu filho dentro de uma manjedoura, porque não tem lugar aqui, não tem lugar nenhum para a gente ficar. Eu tenho que colocar ele dentro de vou enrolar ele com um pano aqui para proteger, e vou ter que colocar ele lá dentro. Mas Deus estava manifestando ali mais um elo dessa corrente de profecia. Porque quando, eu vou falar isso na semana que vem, mas eu vou falar hoje de novo também. Quando o sacerdote descia para buscar o cordeiro que ia ser imolado na Páscoa, antes dele voltar, né, no momento do procedimento, ele pegava, ao invés de amarrar o cordeiro, para o cordeiro não se machucar e não podia ser usado, o que ele fazia? Ele enrolava em um pano e colocava na manjedoura. Aí os pastores recebem o sinal de como é que eles encontrariam o Messias pelos anjos. Olha, você vai chegar lá e você vai encontrar um menino enrolado em panos e deitado na manjedoura. Por que isso? Era o detalhe da promessa. Era o detalhe. Deus estava ali manifestando. Olha, mais um detalhe para você. Por quê? Quem que Jesus representa senão o Cordeiro Pascal? Da mesma maneira. Agora, vamos fazer uma aplicação pessoal aqui para a gente, uma aplicação na vida da gente, isso aí. Irmãos, por diversas vezes nós ouvimos a profecia de Deus. Nós recebemos o sinal de Deus. Nós ouvimos o que Deus quer fazer. Mas o dia a dia da nossa vida continua o mesmo. E a gente fala assim: onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus aqui? Por que eu não apareço agora aqui do lado de fora uma luz na minha cabeça, né? Eu falei uma vez para um pastor, logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e logo quando eu perdi meu status imigratório, falei para ele, falei assim: pastor, eu creio que
o meu green card pode chegar na minha caixa de correio se eu nunca tenho dado entrada. Eu creio nisso. O pastor olhou para mim, amém. A gente crê nisso, né? Mas é assim que vai acontecer? Não é assim que vai acontecer. Tem um processo. Agora, quando Deus fala assim para mim, olha, pode ficar tranquilo que não vão pôr a mão em você, eu vou te guardar. Aí a gente fala assim, não, minha vida continua igual, eu continuo na mesma situação. Ué, ou a gente crê em Deus ou a gente não crê em Deus. Ou a gente sabe que Deus é poderoso para guardar a gente durante as etapas, ou então a gente está na religião errada, né? Vamos ver se de repente dá alguma coisa para a gente fazer num terreiro aí e tal, ou ir para ser chonoye de repente, né? Porque ou a gente crê na promessa de Deus para a nossa vida, baseado na vitória de Jesus, ou então, irmão. Porque é o seguinte, é justamente por isso que o Natal nos serve para nós analisarmos a vida. E percebemos que Jesus, o Senhor nosso Deus, é tão maravilhoso de em cada etapa, cuidar de cada detalhe das promessas que Ele fez sobre o Messias. Por que com a nossa vida vai ser diferente? Por isso que o Natal é um tempo de celebrar a vitória prometida por Deus, a maior vitória da nossa vida chegou. E aí eu quero lembrar para você de uma frase que eu sempre uso, em duas versões, Almeida Revista e Corrigida e Zona Leste. Você já lembrou disso aí, né? Olha, se nem mesmo o seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? Paulo falou em Romanos 8, né? Na versão da Zona Leste é: se ele não negou nem o filho, você acha que ele vai te negar essa mixaria? Irmão, se Deus não poupou Jesus para a nossa salvação do nosso pecado, que é muito mais difícil que qualquer outro milagre, qualquer outra situação nossa, você acha que Ele vai nos negar sobre essas situações da nossa vida, que ainda, quando elas se cumprem, glorificam o nome dEle? Para com isso. Para com isso. Você precisa crer. E não crer de maneira no coração, crer de maneira ativa. Sabe, tem dois jeitos de crer, né? E se você olhar para aquela ponte e falar assim, eu acho que essa ponte me aguenta. Isso é crer, né? E outra coisa é, eu acho que essa ponte me aguenta, eu vou atravessar ela e começar a andar em cima da ponte. Isso é crer de maneira ativa. Você andar naquilo que você crê. Você manifestar na sua vida que você realmente é de verdade, né? Os de verdade sempre aparecem, o pessoal está falando no Brasil agora, né? Não, os de verdade aparecem. Que você é de verdade. Que você realmente crê nisso que Deus promete para você, né? O cumprimento da profecia a gente já falou. Na igreja, por exemplo, é um tempo de adorar e honrar a Deus. O Natal, irmãos, é um tempo que a igreja não tem que olhar para outra coisa a não ser Jesus. É por isso, por exemplo, que eu estou muito feliz que a gente vai ter esse ano de novo o jogral, né? Ano passado a gente teve uma peça de teatro, até convidei crianças esse ano, que nem sempre estão com a gente aqui, né? Mas eu convidei para poder participar. Porque é um momento, irmãos, que todos devem participar, de adoração ao Senhor Jesus Cristo, né? E é um momento que a igreja tem que se voltar a isso. É um momento que a nossa programação tem que ser especial. É um momento que a nossa palavra tem que ser especial. É um momento que o nosso esforço precisa ser especial. É o aniversário de Jesus, né? Irmãos, no Ministério do Belém já tem alguns anos que o pastor fala isso, né? Nós somos um povo brasileiro, a gente gosta muito de honrar as pessoas que são importantes para a gente. Então, geralmente, quando acontece o aniversário do nosso pastor lá na sede, a gente sempre gosta de manifestar bastante carinho com ele, né? Poxa, o pastor é uma pessoa que vive em prol de ajudar tanta gente e servir tantas pessoas, e quando chega no aniversário dele, a gente gosta de celebrar a pessoa do pastor. Mas eu não me lembro um ano que não terminou o aniversário dele e ele pegou o microfone e falou assim: eu quero ver o que vocês vão fazer no Natal. Porque se vocês manifestaram carinho comigo desse jeito, olha, isso aqui é 1/3 do que vocês devem fazer no Natal. No mínimo 1/3. O Natal tem que ser de explodir, irmão. O Natal tem que ser de arrebentar com tudo. O Natal você tem que fazer um esforço maior. É o aniversário de Jesus. Você não pode fazer qualquer coisa no Natal. Você tem que blow out o Natal. O Natal é a época de você colocar todos os departamentos da igreja para trabalhar, todo mundo para cantar um hino, todo mundo para fazer alguma coisa. O Natal é o aniversário de Jesus. A nossa fé ela tá alicerçada nessa realidade, né? O Natal, a igreja tem que ser a que mais fala, a que mais faz. O Natal é o Natal para celebrar, né? Não tem nada mais importante do que o Natal.
E Jesus nasceu por um propósito maior que os homens podem imaginar. Nesses dias vemos o comércio, as luzes, os enfeites, a comercialização de produtos, mas nada que demonstre ou anuncie o verdadeiro significado do nascimento do Senhor Jesus Cristo para a humanidade, né? E isso serve como um alerta, né? A gente às vezes observa, muitas vezes, algumas igrejas que, quando o Natal se aproxima, os membros da igreja se envolvem tanto com a correria e preocupação com as compras e na preparação das festas natalinas, que muitos deixam de congregar. Por exemplo, a gente sempre recomenda aos irmãos a não viajarem no Natal. A gente entende que alguns vão viajar e vão estar na igreja no Natal, para onde vão, né? Mas tem gente no Natal, irmão, que viaja e tá nem aí. Ah, não, eu só tenho o Natal para passear. Eu entendo, irmão. Às vezes no Natal o trabalho diminui mais, você tem condição de sair, financeira de sair inclusive, mas mesmo que você precise de fazer isso, não se esqueça de Jesus. Não se esqueça que é aniversário de Jesus, né? Alguns vão viajar, para onde vão procuram um culto para ir, não é? Outros fazem um culto em família onde estão, mas alguns, irmãos, o Natal vira só luz, só enfeite, só festa, só troca de presente, que é importante fazer tudo isso, mas sem o aniversariante, né? O pastor inclusive fala aqui no Alerta para a Família, embaixo, que certa vez contaram uma história, né, de um cidadão que estava andando na rua à noite, na rua de Natal, e percebeu um homem olhando pela janela de uma casa, né? E aí ele ficou do lado daquele homem e falou assim: o que você está olhando? Ele falou: não, estou olhando para dentro da casa aqui. O que está acontecendo? É uma festa de aniversário. É? Uma festa de aniversário? Puxa, que legal. De quem que é a festa? Aí o homem na janela falou assim: é minha. Mas o que você está fazendo aqui fora? Ele esqueceu de me convidar. Tem famílias que estão assim. O aniversário é de Jesus, mas tá o Papai Noel, tá o Elf, tá o Grinch, né? Mas Jesus não está lá. Semana passada a gente foi num lugar na sexta-feira, no último domingo, na verdade. Eu cheguei naquele lugar pra gente fazer um culto ali. E era a sala dos jovens, né? E tinha uma foto do Grinch dentro da sala onde a gente ia fazer o culto. Irmão, eu não sou santarrão, não sou melhor do que ninguém, não é essa a questão. Mas me incomodou tanto, irmão. Me incomodou tanto. Tinha 2 elfos e o Grinch, mas não tinha o nome de Jesus em lugar nenhum. Sabe, não é a questão de você ter personagens cômicos e etc. Não é essa a questão. É a questão da mudança de propósito. Esse é o problema. Essa é o ponto de questão. É você mudar o foco, mudar o propósito, tirar as coisas de Deus, né? E lembre-se, uma coisa que o Dr. William Blake falava, o bispo William Blake falava muito, que sacrilégio é pegar uma coisa que é para Deus e usar de maneira vã. Isso é sacrilégio. Sacrilégio, você tirar o foco de Deus e colocar o foco em coisas. E o pior tipo de sacrilégio é você pegar alguma coisa que não vale nada e oferecer para Deus. Na semana que vem, vou dar uma palhinha aqui mais uma vez, na semana que vem, a gente vai falar uma coisa muito importante para a igreja, que a adoração custa. A adoração custa caro. Eu estou falando aqui, se você está achando que eu estou falando de dinheiro, você está completamente enganado. Dinheiro é a menor parte do custo da adoração. Às vezes ela se manifesta na área financeira, mas ela, muito antes disso, adorar custa. Adorar custa tempo, adorar custa sacrifício, adorar custa intenção, adorar custa verdade, adorar custa a nossa vida. Adorar não é de graça. Não ache você que vir para a igreja e oferecer culto é de graça. Não é de graça, tem custo. Tem custo. E não ache você que o custo não pode ser grande, porque senão a gente vira aquelas igrejas que fica pedindo as coisas. Não, não é isso que eu estou falando. Quem pede para nós as coisas não é a igreja, nem a Bíblia, é o próprio Deus manifestado na Bíblia. Ele fala assim: filho meu, dá o seu coração, porque do coração procede todas as saídas da vida. Por que Deus quer o coração? Porque o coração é tudo. Simples. Deus só quer meu coração. Deus não quer só o seu coração. Deus quer o seu coração, porque o seu coração é tudo. Quando você tem o coração entregue para Deus, você entregou tudo, né? É o próprio Deus que pede.
E aí uma das coisas que a gente fala no nosso próximo estudo é que Davi, quando vai oferecer um sacrifício a Deus de adoração, ele chega lá, já tem todas as coisas e tal, mas o lugar onde ele oferecer sacrifício, ele queria comprar para honrar a Deus. E ele chega para o dono da vinha lá e fala assim: escuta, meu amigo, queria comprar a vinha aí para fazer uma adoração a Deus aqui na sua terra, e daqui para frente não vai usar essa terra mais para nada, só para adoração a Deus. Então eu quero comprá-la de você, porque a partir de hoje você não vai poder ter mais a sua propriedade aqui para você mesmo. Aí o dono da vinha fala assim: o que? O rei está me pedindo? Meu amigo, é sua. Não paga nada não, né? Fosse os crentes de hoje, ia falar assim: ó, beleza, de graça, glória a Deus, Deus abriu a porta. Davi falou assim: não, você não vai me dar a terra não. Você me dá o valor, e me dá o valor certo. Eu quero pagar bem, porque eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Adoração custa. Adoração custa. Adoração custa você perder alguma coisa. Adoração custa você abdicar de alguma coisa. Adoração custa. Ela é cara. Não é barata. É caro, irmão. Adorar é caro. Agora, adorar tem recompensa. Adorar é estar na presença do rei. Adorar é estar na presença do Senhor, que manifesta todas as coisas e pode mudar todas as coisas para você. Lembra da adoração do Noé? Quando Noé saiu da arca? Eu gosto dessa passagem, da oferta que ele fez, né? Está recomeçando a vida, está começando tudo de novo. Ele pega lá o melhor das ovelhas que ele tinha, o melhor do gado que ele tinha, que nasceu na arca. Lembra que ele não levou de animal, de gado, ele não levou só um casal, ele levou 7. Está na sua Bíblia. E durante os meses na arca, aquele gado procriou. Agora ele está saindo da arca para começar a vida. Você imagina, tudo devastado, não tinha mais nada na terra. Ele vai recomeçar tudo. O que você faria, meu companheiro empreendedor? Meu amigo, o que eu tenho aqui é para recomeçar. Quando a gente não chega aqui nesse país e fala assim: eu trouxe esse dinheiro aqui do Brasil para mim começar a vida, né? Não é verdade? O que ele fez? Ele pegou o melhor, as primícias do gado que tinha nascido dentro da arca, e fez um altar, construiu um altar e sacrificou a Deus. Alguém olhando, não tinha mais ninguém para olhar, né? Mas se tivesse alguém olhando, ia falar assim: esse velho é louco. E se esse gado não der mais cria? E se essa cria aí foi a única que deu? Como é que vai fazer? Como é que ele vai fazer? Mas aí tem um resultado: e sentiu Deus o suave cheiro daquela oferta, e disse Deus no seu coração. Sabe o que a Bíblia está me falando? Que por conta da oferta de Noé, Deus tomou uma decisão. A adoração de Noé fez Deus tomar uma decisão. Está na sua Bíblia. Aí fala assim: não amaldiçoarei mais a terra com as águas do dilúvio. Não foi porque Deus terminou o trabalho com as águas do dilúvio. Foi por causa da oferta de Noé que ele não amaldiçoou mais com as águas do dilúvio. Está na sua Bíblia. Glória a Deus. E ele fala assim: o homem é mau desde a sua meninice. O que Deus está querendo dizer? Não resolveu nada. O mal que estava nos homens antes continua com Noé e a família dele. O problema do pecado está na vida de Noé e dos filhos dele e da família dele, do mesmo jeito que tivesse sobre a terra, mas agora por causa dessa oferta. Mas enquanto houver terra, haverá plantio e haverá colheita, haverá calor e haverá frio, haverá dia e haverá noite, por causa dessa oferta. Por causa da oferta de Noé, Deus deu estabilidade no ambiente da terra para que os homens pudessem viver, por causa de uma oferta. Adoração custa. Agora, o que Noé quis fazer? O que Noé colocou na linha? O que Noé colocou como oferta a Deus, como moeda diante de Deus? Aquilo que ele tinha de mais precioso. Adoração custa, irmão. Adoração custa tempo. Adoração custa a abdicação das coisas. A igreja precisa entender isso, principalmente no Natal. Entender que a nossa adoração a Deus, ela é custosa, ela é cara, mas tem recompensa de Deus, tem guarida de Deus, né? E com isso eu estou dizendo o seguinte: ninguém vai aqui cancelar a passagem, ou ninguém vai aqui deixar de trabalhar naquilo que precisa de fazer. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que você sabe aquilo que você precisa fazer.
aquilo que Deus te convida a fazer como uma manifestação de amor a Deus, né? Esses dias atrás, só para me te dar um exemplo disso, para a gente continuar, como um alerta para a nossa vida. Esses dias atrás a gente fez 15 anos de casado, né? Aí eu falei assim para Ana, olha, você se prepara porque o dia que você quiser, ou sexta ou sábado a gente vai sair para comer alguma coisa, para dar uma volta. Eu vou pedir para alguém ficar com as crianças pra gente, ver se eu acho alguém para ficar com as crianças pra gente, e a gente vai sair para fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, com que dinheiro? Mas estamos sem dinheiro para fazer isso. Eu falei, não, fica tranquila, filha. Fica tranquila. Eu vou vender moeda, criptomoeda, eu vou fazer uma corrida de táxi, alguma coisa, mas eu vou sair com você para manifestar o meu amor e o meu carinho e a importância que você tem. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É exatamente isso. Quanto maior amor, maior o sacrifício. É simples. É simples, irmão. Não tem equação complicada. Quanto maior o amor, maior o sacrifício. É simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É simples, irmão. Quanto maior o amor, maior o sacrifício. E Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros. Que jeito, Jesus? Como eu vos amei. Como é que ele amou a gente? A equação, irmãos, é simples, não é complicado. Inclusive, para você entender como essa questão de adoração custa, ela é tão extraordinária, que até no céu é assim. Você lembra dos 24 anciãos em volta do trono? O que eles fazem? Dobram de joelho e jogam a coroa. A coroa é a representação da glória deles, da vitória deles. Eu falei, não, perto do Messias está aqui, ó, é a vitória dele. Sacrifício, oferta. Entende a relação maravilhosa? Por isso, por exemplo, que os reis magos, né, os sábios do Oriente, o pessoal hoje em dia não gosta mais dessa coisa de mago, né? Ficou meio que mística essa coisa, né? Mas os sábios do Oriente, eles trouxeram especiarias para Jesus. É presente, irmão. É caro. Ouro, mirra, especiarias, é caro aquilo ali. E por que eles fizeram isso? Por causa da importância com quem ele estava se encontrando, né? Quando chega a aniversário de algumas pessoas importante para mim, eu vou lá ver um presente e eu falo assim para ela, ó, esse presente aqui não dá para dar não. Por quê? Porque é pessoa importante para nós. Vamos fazer isso, vamos fazer um presente. Agora, a gente faz isso entendendo como uma manifestação de carinho. E para Deus, irmão. E para Deus. E de novo, eu não estou falando de dinheiro. Não é a menor parte da nossa vida é o dinheiro que a gente faz. Eu estou falando de devoção, de manifestação de amor a Deus, né? Que faz você fazer coisas diante de Deus, faz você dar passos para a sua vida diante do Senhor. Quer falar alguma coisa? Foi para frente. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Comemorem o Natal com a família, amigos e parentes, mas não se esqueçam do que está sendo comemorado, né? Orem e agradeçam a Deus pelo seu grande presente dado à nossa salvação. Agradece a Deus por Ele haver entregado sua vida por nós, né? E nós recebemos de Jesus perdão dos nossos pecados. Eu não sei se é difícil, porque hoje a gente vive num cercado tanto de orgulho que algumas pessoas não consideram que são pecadoras mais, não é? O mundo hoje nos confirma e nos afirma tanto nas nossas atitudes. Ela está de errado. A pessoa não se considera mais pecadora. Ela não acha mais que ela precisa de perdão, né? Tinha o Dário sempre brincava comigo assim, quando acontecia alguma coisa errada, né? Ele brincava comigo, isso era uma brincadeira dele. Ele falava, Will, até eu erro. Até eu erro, né? Tem gente que vive assim, né? De vez em quando, né? Eu erro. Não. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós estaríamos a caminho para o inferno. Isso não é um fato pressuposto. Isso é uma realidade universal. Isso é uma pressuposição. Isso é uma realidade universal. Se Jesus não houvesse morrido na cruz do Calvário, nós estaríamos indo para o inferno. Você queira ou não. Você acha que isso é verdade ou não. Não muda, né? Não muda. Hoje, se você for lá na Casa Branca, o presidente americano chama-se Joe Biden. Você fala assim, não acredito. Não muda nada, irmão. Você vai acreditar ou não, né? O presidente brasileiro hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não é meu presidente. Não muda nada. Ele está lá na cadeira de presidente do mesmo jeito.
O Senhor Jesus Cristo é o Rei do Universo. Eu não acredito em Jesus. Não muda nada. Jesus é Senhor do mesmo jeito. Eu não acredito que Jesus ressuscitou da cruz do Calvário. Não muda nada. Isso é um fato universal. E é também um fato universal que se ele não tivesse morrido no nosso lugar, nós estaríamos a caminho para o inferno. É um fato universal. E o Natal é um tempo de você se lembrar disso mais uma vez, pela salvação, né? Olha lá, 1 Timóteo 1:15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que Paulo está falando? Começa comigo. Esse negócio de pecador começa comigo. Não começa com os irmãos da igreja. Não começa com a pessoa que está lá fora. Não começa com aquela pessoa que eu acho que é ruim, é idolimar. Não, começa comigo, né? A libertação, né? O Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus Cristo e ungiu ele para pregar as boas novas de salvação, para trazer restauração e aos contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus veio libertar os presos. Tem um testemunho do Dr. Ravi. Eu estou começando a terminar pela primeira vez. Tem um testemunho do Dr. Ravi que eu acho muito bonito. Ele fala que tinha uma prisão no estado do Alabama, se eu não me engano, no Alabama ou no Arkansas, naquela região ali, que chamava Angola Prison, prisão Angola. E na década de 80, finalzinho da década de 80, quando você chegava nessa prisão, o chefe da prisão, o diretor da prisão, dava para cada preso uma faca, né, e o lençol dele para dormir, porque provavelmente ia ter que se defender. Era uma prisão só de pessoas com prisão perpétua ou corredor da morte. Então ninguém saía vivo da prisão, mas tinha gente que não chegava até a morte porque morria lá nos primeiros dias. E a prisão era conhecida por um alto índice de violência, mas muita violência, tanto que era assim quando a pessoa chegava, o próprio diretor da cadeia dava uma faquinha para a pessoa e para ela se defender durante a noite, porque não sabe se ela ia viver. Bom, aquele diretor foi demitido e o governador do estado falou assim: eu preciso de alguém para entrar no lugar dele. E aí procurou no estado todo, ninguém queria o trabalho, e um xerife de um condado pequeno, que era pastor, falou assim: eu aceito, só que eu tenho uma condição. Qual? Eu vou colocar estudo bíblico para eles todo dia e eu vou escolher o meu próprio staff, não vai ser qualquer um, meu próprio staff eu vou escolher. Tá bom, beleza. Ele foi lá, escolheu o staff dele. Na cadeia, se você trabalhava, você não podia xingar, você não podia falar palavrão, era proibido falar palavrão, era proibido você contar piada suja, proibido. Era assim, mas aquela coisa bem apertada mesmo. Conforme o tempo foi passando, ela virou uma das cadeias mais limpas dos Estados Unidos da América. O Dr. Ravi falou assim: se você passasse uma moça naquele corredor, você não ouvia um assobio, nem uma cantada, nem nada, que mudou a história. Os presos agora começaram a fazer seminário, e até o ano de 2013, foi quando ele contou esse testemunho para nós, eles já tinham formado mais de 40 pastores lá dentro, no seminário de teologia, que nunca vão sair para fora para pastorear ninguém. Estão lá dentro, porque a pena continua. E aí o Dr. Ravi foi lá fazer uma visita, conheceu muitos daqueles presos agora convertidos, alguns que tinham os livros dele e tal, e um deles deu um tour para ele na cadeia, né? Aí ele falou assim: olha, aqui é onde a gente come e tal, todo mundo muito polido, tudo muito limpo. E aí ele chegou na sala da última refeição. Para você ver como o evangelho de Jesus, irmãos, não é brincadeira, não é uma história de carochinha, é um negócio que transforma a vida da pessoa. Aí chegou no lugar da última refeição. No lugar da última refeição tinha 2 quadros na parede pintados pelos próprios presos. Outro detalhe interessante: o caixão do pastor Billy Graham foi feito pelos presos da Angola Prison. Foi o presente que eles deram
para o evangelista Billy Graham: ó, nós fizemos um caixão para você, e ele recebeu todo carinho. Quando você for passar, ou se o corpo for passar para outro, a gente quer que você também vai ser liberto, né, através desse processo. E eles doaram o caixão para o Dr. Billy Graham. Ele tinha ganhado muitos anos antes de morrer aquele caixão dos irmãos da Angola Prison, dos presos daquela prisão. E aí tá lá, naquele lugar de se alimentar, tinha 2 quadros. O primeiro quadro, pintado pelos próprios presos: Daniel na cova dos leões. E aí o doutor falou assim: o que esse quadro você representa? Ele falou assim: representa que até mesmo nessa hora aqui, ainda ele pode nos guardar. Esse era o primeiro quadro. E o segundo quadro era Elias na carruagem de fogo sendo trasladado. E esse outro é o seguinte: se ele não nos guardar, a gente já vai estar com ele na eternidade. Ele vai nos trasladar. Isso é fé. Glória a Deus. Isso aqui é adoração que custa. Custa toda a perspectiva da pessoa. Ele sabe que a lei, que as coisas vão acontecer contrário à sua circunstância, mas o fato de Jesus ter nascido, ter vivido uma vida santa e ter morrido na cruz do Calvário, transforma o ânimo dele para um lugar que ninguém entende. Muda a perspectiva da pessoa, né? Ele curou as nossas enfermidades. Alguém aqui já foi curado alguma vez por Jesus? Você sabe que foi Jesus que te curou? Eu fui curado por Jesus, né? Eu lembro o dia que eu estava passando mal do fígado, vomitando os bofos para fora, e eu fiz uma oração no chuveiro da minha casa. Tinha 7 anos de idade. Falei: Jesus, eu não aguento mais, eu estou morrendo, eu quero comer. Pum, na hora eu fui curado. Saí do banheiro e falei assim: estou com fome, mãe. E ainda fui comer aquelas bolinhas de queijo. Sabe aquelas bolinhas de queijo? Aquele salgadinho. Não, pior que o Cheetos, porque o Cheetos pelo menos é da Elma Chips, né? Mas é aquele que vivia na Bomboniere mesmo, que vivia aquele sacão enorme assim, que era só aquele isopor comia com o negócio daquele lá e não passei mal. Jesus me curou, né? Jesus me curou. Jesus nos dá pão para saciar nossa fome, água para matar nossa sede, luz para a gente não andar em trevas. Jesus muda a perspectiva daquilo que é bom e ruim na nossa cabeça. A luz, irmãos, ela fere medidas. Depois que Jesus entra na sua vida, você começa a olhar e fala: isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá não, Jesus não se agrada disso aqui não. Muda, ilumina a sua mente, sua vida. Você se constrange, né? Esses dias atrás, a gente estava na reunião dos nossos irmãos, um dos nossos irmãos pegou e falou assim: olha, para mim me incomoda agora ficar falando palavrão, me incomoda, já não gosto mais. Iluminação do Espírito Santo. Iluminação da vida de Jesus na vida da gente. Ele nos convence daquilo que a gente precisa de fazer. E quando a gente não faz, nos coça. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso mudar isso aqui. Não consegue ficar em paz. E não vai ter paz mesmo. Até não fazer, não vai ter paz, né? Para a glória de Jesus. Nos justifica, dá paz ao nosso coração. E no Natal, irmãos, a gente entende alguma coisa maravilhosa. O Natal é tempo da gente dar mais do que receber. Todo mundo gosta de presente. Você não gosta de presente? Eu gosto de presente. Mas o Natal é a hora de você investir em dar presente, né? Não estou falando para você ir lá na loja e comprar um PS5 para alguém. Que presente que seria transformador para a vida de alguém? Uma vida de alguém da família. O que você podia fazer como um ato de presente para a pessoa que podia mudar a circunstância da vida dela nesse Natal, né? Mais do que dinheiro, mais do que um presente, mais do que um telefone celular novo. Faça tudo isso, não deixe de fazer não, né? Tem umas promoções boas aí, você paga em 15 vezes e tal, não tem problema não. Televisão você vai na Casa Bahia, compra em 24 vezes a próxima televisão, não tem problema. Faça isso, dê presentes. Mas que presente você poderia dar que realmente vai mudar a vida de alguém? Trazer alguém para a igreja pela primeira vez? Pregar o evangelho para alguém? Insistir com alguém, né? O que você poderia fazer nesse Natal que seria um presente diante do Senhor? O Senhor Jesus Cristo não poupou nos presentear. Quando Jesus nasceu naquela noite, ele falou assim: olha, agora veio ao mundo aí, ó, vocês estão bem, os anjos cantaram, paz na terra, glória a Deus nas alturas, paz na terra, né? E boas novas a todos os homens a quem Deus quer bem. Olha Deus presenteando o mundo com o advento de Jesus, né? Deus não mandou lá uma bala de $1 milhão, não foi um gênio da lâmpada que apareceu, você tem direito a 3 pedidos, não. Ele mandou aquilo que a gente precisava. O que você pode fazer no Natal por alguém que você sabe que é alguma coisa que a pessoa precisa? Talvez seja um telefonema de um perdão que você precisa de liberar.
Talvez seja um abraço de alguém que faz tempo que você não abraça e você precisa abraçar. Talvez seja uma etapa da sua vida que você precisa de mover para frente, que você precisa fazer isso. O que é nesse Natal que você pode fazer por alguém que a pessoa precisa que você faça? É um presente de necessidade, né? Visitar alguém encarcerado, procurar alguém que você não fala há muito tempo, né? Fazer uma ligação que é custoso para você fazer. Dê um presente nesse Natal, faça alguma coisa, né? De repente, se aventurar na igreja para fazer alguma coisa que você nunca fez. O pastor Joel tem uma frase que eu... Será? O pastor Joel tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu estou terminando agora pela última vez. Ele fala assim: na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tem alguma coisa para fazer. Na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tem alguma coisa para fazer. Tem muita coisa na casa de Deus que você pode fazer, que você pode servir, que você pode se lançar, né? Fazer um lançamento, eu mesmo, para fazer como um presente para Deus. Alguma coisa que custa para você, que é caro para você. Entrega para Deus. A gente nunca sai perdendo e entregando para o Senhor. Oremos e esperemos que este Natal seja diferente de todos os natais que a gente já passou na nossa vida. Que a gente possa trazer à humanidade o melhor de todos os presentes, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé por gentileza, nós vamos fazer mais uma oração.